Olá, turminha, tudo bem com vocês? Então, estamos na 9ª etapa e vamos trabalhar matemática hoje, tá? A prof vai abrir aqui uma apresentação para vocês poderem acompanhar. Bom, vocês receberam essa folhinha aqui impressa. Na 7ª etapa, nós trabalhamos com o sistema de medidas, fizemos a introdução de medidas de capacidade, e sempre que a gente fala em capacidade, é a quantidade de líquido que cabe em uma vasilha, recipiente, copo, jarra, vaso, garrafa, frasco, pote, entre outros objetos. E a gente utiliza o litro e o mililitro como unidades de medida de capacidade, tá? Então, nós temos aqui mais informações sobre isso. O mililitro e o litro são unidades padronizadas de medida de capacidade. Nós temos o exemplo de uma caixa de leite. A caixa de leite, ela tem 1 litro de leite, né? Então, agora a gente vai ver os valores relativos do litro e do mililitro. Então, 1 litro é igual a 1000 mililitros. Esse exercício aqui, que vocês vão ter que fazer aqui embaixo, tem relação com este quadrinho aqui. Vamos ver o exercício, se vocês conseguem entender. Olha aqui, ó. Se eu tenho 6.000 mililitros, quantos litros eu tenho? Eu tenho 6. Se eu tenho 10 litros, se eu sei que 1 litro é 1000, 10 litros é 10 vezes 1000. Então, eu tenho quantos mililitros? 10.000 mililitros. Se eu tenho 3 litros e 450 mililitros, eu tenho 3.000 mais 450. 3.450 mililitros. Se eu tenho 2 litros e 900 mililitros, eu tenho 2.900 mililitros. Se eu tenho 4.200 mililitros, eu tenho 4 litros e 200 mililitros. Tem que preencher aqui. Se eu tenho 3 litros e meio, eu tenho 3 litros e 500 mililitros. Nós temos aqui um outro exercício que fala de 2 crianças que estão discutindo em relação a quem está bebendo mais refrigerante. Então, nós temos o Ricardo e a Gabriela. O Ricardo está bebendo 4 copos de 200 mililitros e a Gabriela está bebendo 2 copos de 500 mililitros. Quem é que bebeu mais? Como é que eu vou fazer? Então, se são 4 copos de 200 mililitros, é 4 vezes 200, que é igual a 800 mililitros. Se a Gabriela bebeu 2 copos de 500 mililitros, é 2 vezes 500, que é igual a 1000 mililitros, que equivale a 1 litro. Quem é que bebeu mais? O Ricardo ou a Gabriela? Então, vocês vão pensar nisso e escrever a resposta aqui embaixo. Nós vamos também estudar hoje, iniciar o estudo de frações, né? Sempre que a gente fala em fração, quando a gente divide um inteiro em partes exatamente iguais. Então, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre isso, né, a prof vai abrir aqui um vídeo e eu quero que vocês prestem bem atenção. Só um minutinho, então. Deixa eu interromper aqui e eu vou abrir o vídeo para vocês poderem assistir e entender melhor. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor 2 números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas.
E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então fica assim, 7/11. Aqui temos um 5 e um 23, então lemos assim, 5/23. 9/32. 4/17. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo. Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim, 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem, você compreendeu direitinho. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula. Pessoal, então agora esperem um pouquinho que a prof vai interromper o compartilhamento. Muito bem. Então, agora a gente vai ver uma apresentação que vai falar sobre aquilo que vocês assistiram no vídeo. Com certeza ficou bem mais claro para vocês. Vamos ver? Então, aqui, ó.
dividimos algo ou algum objeto em partes iguais, podemos representar essa divisão através de fração. Que vocês têm uma pizza, é uma pizza inteira, tá? Quando a gente tem um inteiro, a gente representa, no caso aqui, 1 sobre 1, porque uma pizza está dividida, não está dividida, então é 1 sobre 1, tá? Vamos ver adiante, mais informações. Para escrever uma fração, usamos um traço horizontal. Esse traço, pessoal, ele representa uma divisão, tá? Na parte de baixo, que se chama denominador, ela indica quantas partes eu dividi o meu inteiro. E na parte de cima é o numerador. O numerador indica quantas partes eu retirei, eu peguei, eu pintei do meu inteiro. Isso é bem importante, vocês terem o conhecimento e entendimento. Vamos ver a seguir. Olhem aqui, ó, voltando à pizza. Aqui nós temos uma pizza dividida em 4 partes, por isso que o 4 ó, está embaixo do traço de fração, porque ela está dividida em 4 partes. Cada parte dessa pizza equivale a 1/4. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Tá? Então, se eu comer um pedaço dessa pizza, estarei comendo um pedaço dos 4 em que a pizza foi dividida, ou seja, eu comi 1/4 dessa pizza. Ok, agora a gente vai resgatar um pouquinho a leitura das frações, tá? Então, a leitura de uma fração depende do seu denominador. Quando o denominador é menor que 10, existe um termo diferente para a leitura, tá? Então, aqui, olhem atentamente, o círculo está dividido em 2 partes exatamente iguais. Então, o denominador, 2. Uma parte foi pintada. Então, essa fração você vai representar através de 1/2. Você tem 1/2 do círculo. Aqui você tem um círculo dividido em 6 partes iguais. Então, denominador 6. Você pintou uma parte do círculo. Então, você representa essa fração 1/6. Aqui você tem um círculo dividido em 10 partes iguais. Então, 10 é o denominador. E 1 é o numerador, porque você pintou uma parte do inteiro. Como é que a gente lê essa fração? 1/10. Tá? Então, quando o denominador é maior que 10, acrescentamos a palavra avos. Isso vocês viram no vídeo. Olhem aqui o exemplo. 4, 13 avos, 5 e 25 avos. Agora, se os denominadores for 10, 100 e 1000, você vai ler 6 décimos, quando for o denominador 10, 4 centésimos, quando o denominador for 100, e 14 milésimos, quando o denominador for 1000. Vamos aqui aos exercícios que vocês receberam, tá? Então, escreva como se lê cada uma das frações. Numerador 4, denominador 10. Como é que você vai ler? Lembram como é que a gente lê o denominador 10? 4 décimos. 4 décimos. O numerador 2, o denominador 5. 2 quintos. Numerador 7, denominador 8. 7 oitavos. Numerador 5, denominador 7. 5 sétimos. Numerador 1, denominador 4. 1/4. O numerador 3, denominador 6, 3/6. Muito bem. Vamos para o próximo exercício aqui, ó. Nós temos, então, circule a fração que representa, circule a fração representada em cada figura. Olhem aqui, ó. Aqui nós temos, então, um exemplo de um círculo dividido em 8 partes. 4 partes foram pintadas. Então, como é que eu represento essa fração? 4 oitavos. Então, você vai circular a fração certa. Então, vocês façam essa atividade depois. Vamos ver aqui, seguindo. Represente cada figura abaixo com uma fração. Então, nós temos aqui o inteiro dividido em 12 partes. Quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a fração vai ter que ser 9/12. Vocês vão fazer a mesma coisa nos 2 exercícios aqui. Vamos adiante. Observe o desenho da pizza ao lado e responda.
Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Vamos contar aqui, ó, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços. Qual é a fração que representa o pedaço da pizza que foi comida? Essa parte aqui, ó. 1, 2, 3. 3 oitavos. 3 oitavos. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Quanto que sobrou da pizza? Vai contar. Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 oitavos. Qual é a fração que representa a pizza inteira? Então, se ela foi dividida em 8 partes, né? Então, 8 oitavos. E por último, pinte as partes de acordo com cada fração. Então, nós temos 3 quartos. Então, você tem o inteiro dividido em 4 partes. Você tem que pintar quantas? 3 partes. E assim você vai fazer esses exercícios aqui. Tá, pessoal? Então, a prof vai encerrar aqui a aula de matemática. Se tiverem dúvidas, peçam por mim pelo WhatsApp, tá? Então, vou encerrar a aula de matemática de hoje. Só um pouquinho.